psicofobia. Você já ouviu esse termo? Sabe o que é a chamada psicofobia? Eu particularmente não gosto desse nome, mas vamos lá falar sobre ela. Eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra, e nesse canal aqui, nas minhas redes, eu converso sobre os processos de adoecimento e os melhores usos dos serviços de saúde. Para falar de psicofobia, tem que lembrar que a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tem essa campanha que nunca emplacou muito bem, a chamada psicofobia, a exemplo da homofobia, por exemplo. Ela não teve muito engajamento, muito apelo. E ela se refere ao fato de, parece que meio que inatamente, as pessoas terem um preconceito com as enfermidades psiquiátricas ou com os tratamentos psiquiátricos ou com a psiquiatria em si. De modo que existe geralmente uma recusa inicial das pessoas, uma não aceitação, uma revolta, uma indigestão, quando alguém é encaminhado para uma consulta psiquiátrica. E muitas vezes até se tem como zombaria uma pessoa está precisando de psiquiatra, ser encaminhado para um psicólogo, né, no sentido pejorativo de tentar insinuar que a pessoa estaria louca. Né? A psicose, a doença mental grave, é reconhecida no mundo leigo com essa palavra ruim, né, essa palavra feia, pejorativa de loucura. Mas eu prefiro chamar de transtorno mental e enfermidades mentais do que essa palavra que se tornou pejorativa. Então, isso existe de várias formas. Né? Quando as pessoas tentam zombar de outra porque faz tratamento psiquiátrico ou consulta com o psicólogo, né? Faz terapia. E existe muito quando as pessoas estão doentes, são às vezes examinadas pelo médico clínico, pelo médico de especialidade cirúrgica, e não encontram o sofrimento que ela tem, não se encontra um correspondente físico, clínico, correspondente. Então, muitas vezes se sugere que a pessoa pode estar sofrendo de um transtorno de ansiedade, de uma depressão, e geralmente as pessoas não aceitam muito bem isso, porque elas entendem no imaginário popular, muitas vezes, que a doença psiquiátrica é inventada pela pessoa. E aí a pessoa entende que quando o médico, quando a outra pessoa fala, olha, marca o psicólogo, marca o psiquiatra, a pessoa entende, ela, ele está querendo dizer que eu estou inventando isso que eu estou sentindo. Então, precisa se entender que os transtornos psiquiátricos são involuntários. A pessoa sente aquilo, sente aquele sentimento ruim, tem aquele sintoma ruim que atrapalha ela, só que aquilo geralmente não tem o correspondente clínico físico correspondente. A gente precisa entender isso, que aquilo é voluntário. Agora, é verdade, muitas vezes o paciente psiquiátrico sofre preconceito por culpa dos simuladores, porque isso realmente acontece. As doenças psiquiátricas são as preferidas para os simuladores, ou seja, para os mentirosos alegarem. Alguém que quer se abster do compromisso de trabalho, quer faltar ao trabalho, quer se ausentar, quer se abster de um compromisso criminal, de um compromisso de obrigação civil, no serviço militar, por exemplo, é muito comum essas pessoas alegarem um transtorno mental, porque eles podem alegar e é muito difícil alguém provar que não está presente aquele transtorno, porque ninguém vai simular que está com uma fratura na perna. Faz-se um raio-x na perna, se vê que tem ou não tem raio-x na perna. Mas alguém alegar que tem depressão, que tem transtorno de pânico, alegar falsamente isso, ele muitas vezes consegue a abstenção de suas obrigações naquele momento e depois, quando se tenta provar, se examina essa pessoa, não tem evidência nenhuma, basta dizer, não, mas eu tratei e já passou tudo. Ela não consegue ser pega na mentira. Então, muitas vezes a pessoa com transtorno psiquiátrico verdadeiro, ela acaba sendo discriminada por outras pessoas, porque as pessoas já enxergaram no passado delas, já tiveram contato com situações em que pessoas fingiram ter um transtorno mental. Isso é uma coisa que infelizmente acontece, abominável. A gente, enquanto clinicando, muitas vezes percebe, suspeita disso. O que a gente faz diante disso? A gente continua oferecendo cuidado. Porque se a pessoa realmente está doente, a gente está na dúvida, e a gente oferecer um cuidado mais aproximado, mais cuidadoso, a pessoa que está doente, no final das contas, vai achar muito bom e a gente vai ter acertado. E se por acaso a gente tiver com alguém que está exagerando nos seus sintomas ou que está simulando os seus sintomas, o cuidado mais apertado, mais aproximado, vai desgostar ele, vai levar ele a se evadir,
porque ele vai perceber esse cuidado todo aproximado, vai me dar mais trabalho do que eu fazia as minhas obrigações. Então eu vou para outro médico que logo me deu atestado para 30, 60, 180 dias. Esse aqui está querendo me ver toda semana, cuidar demais, ele vai acabar percebendo o que realmente está acontecendo, aqui não vai dar certo. Ele abandona esse serviço e busca outro. Então, outra situação que acontece é um familiar está com algum adoecimento neuropsiquiátrico e a própria família não aceita, não é o paciente que não aceita. Aí eu quero chamar a atenção para a doença de Parkinson e doença de Alzheimer, que cursam o prejuízo da prática das pessoas fazerem as coisas da sua funcionalidade e com prejuízo de memória. E a pessoa que está experimentando prejuízo de memória, ela não consegue ter insight de que ela está perdendo a memória. A grande queixa que as pessoas têm de prejuízo de memória, de esquecimento na vida cotidiana, na verdade é um prejuízo de foco, porque se a pessoa lembra que ela tinha que ter feito algo e não fez lá tempestivamente, a memória está intacta, porque ela trouxe isso de volta. O que falhou foi a atenção dela durante a época de execução daquelas tarefas. Isso que ela deixou para trás sem fazer, que ela tenha esquecido. Não era prejuízo de memória. E essa pessoa que está entrando na doença de Parkinson, na doença de Alzheimer, ela não percebe isso. E para quem convive todos os dias juntos, é uma instalação geralmente muito lenta, muito gradual. As pessoas vão começando a achar que aquele é o jeitão, que é a evolução do jeitão daquela pessoa. E também não aceitam. Recentemente, eu tenho um paciente que se tornou amigo, era um amigo que se tornou paciente, agora já nem sei mais. Eu fui a um evento da família dele, na época das festas juninas, né? E aí tem um irmão dele um pouco mais velho, que eu percebi que ele conta pra gente a mesma piada várias vezes, ele volta no mesmo assunto várias vezes, bem repetitivo, tá com um aspecto assim até infantilizado de se comportar. E eu chamei eles de lado e falei, olha, fulano está entrando no quadro de demenciação, talvez seja doença de Alzheimer, é melhor ver isso. Não, o jeitão dele é sempre assim. Eu atendo um filho desse senhor no ambulatório de psiquiatria da universidade. E ele, conversei com o filho falou assim, não, acho que está tudo bem, é o jeito dele mesmo, não aceitou muito bem. E agora, esse paciente amigo me procurou para conversar sobre a situação do irmão dele. Eles foram ao Rio Grande do Sul para uma festa de família, reuniu um monte de gente na família, e lá com a família, ficando na casa de um ou outro parente, teve um irmão deles que emprestou um carro para ele de presente. Diz que foi penoso ele dirigir esse carro, se atrapalhou todo, apagou várias vezes, estragou o botão lá de liga e desliga os faróis. E depois, no outro carro também se atrapalhou todo mundo percebeu, vieram conversar com esse meu amigo, olha, tem que ver, ele não está bem na cabeça, percebendo que ele não estava muito bem, quando levaram ele na rodoviária, apanhar o ônibus, esperaram até ele embarcar o ônibus. Chegou a hora de embarcar, ele não conseguia achar o bilhete da passagem, até que com a ajuda das pessoas conseguiu achar, e depois no aeroporto eles fizeram contato, compraram a passagem já com pedido de ajuda. Nesse pedido de ajuda, o funcionário que ajudou ele lá, levou ele para uma sala, pôs ele lá confortável e falou, o senhor espera aqui que a gente vem buscar o senhor por embarque. A hora passou, e ele nada reclamou, ficou lá. Até que um outro funcionário achou ele lá, indagou o que estava acontecendo, e foram descobrir que tinham esquecido ele lá, e ele também não teve iniciativa de reclamar. E agora a família toda está morrendo de medo de conversar com a esposa dele, de que isso está acontecendo, porque sabem que ela não vai aceitar. Se for a gente da família que falar, eles vão ficar revoltados, eles não vão admitir isso. E aí eu já me dei conta também que as pessoas acontecem o seguinte, se por acaso a gente falar, examinar o paciente, falar para a família, olha, ele está com um quadro de demência, está inicial, está com prejuízo cognitivo moderado, mas se a gente falar a palavra demência, as pessoas não gostam e muitos desses pacientes não retornarão numa segunda consulta. Eles vão procurar um médico que faça o exame de imagem cerebral, faça o eletroencefalograma, escolha a bioquímica e fale, olha, está tudo bem. Ele lembra de coisas antigas, não é demência. Aí eles vão ficar confortados, porque eles não gostam da palavra demência. Contudo, se a gente falar, olha, ele está com Alzheimer, olha, ele está com Parkinson, a aceitação é bem maior, porque no
paradigma leigo das pessoas, elas associaram demência como uma coisa pejorativa. Às vezes alguém quer se xingar, fala, seu demente, enquanto que é uma doença, não deveria ter nenhum preconceito com isso. É muito comum as pessoas sentirem-se ofendidas quando alguém sugere que elas estão passando por um transtorno de ansiedade, por uma depressão, que tem risco de ser a demência de Alzheimer, e muita gente perde oportunidades de fazer tratamento. Ontem mesmo eu fiz um retorno presencial para um paciente que eu julguei que precisava reexaminá-lo presencialmente, uma suspeita para a doença de Parkinson ou síndrome do homem rígido, o neurologista aventou essa hipótese, mas que o próprio neurologista notou um quadro de humor depressivo muito grande e falou, eu quero que vá consultar com o psiquiatra para tratar esse quadro depressivo, senão o tratamento da rigidez, os medicamentos não vão conseguir fazer tanto efeito. E esse paciente não queria vir. E a família engampelou ele, falou que ia marcar para o clínico, para o médico de família, e assim conseguiram trazer ele. E a gente iniciou antidepressivo, agora por 4 semanas que começou, antidepressivos e alguns suplementos. Ele se sente bem melhor, tá melhor nos movimentos, está mais engajado com a fisioterapia. E, mas para chegar no psiquiatra, ele precisou, de certa forma, ser enganado, né, a família, porque ele não aceitava vir, mesmo diante do médico colega neurologista ter encaminhado formalmente para ele consultar com o psiquiatra. Literalmente, eles riram, literalmente é o que ele falou, que o psiquiatra médico tá louco, ele não era louco, e é um senhor que estava há poucos meses atrás, antes da primeira consulta, disse que até 2 meses antes, ele estava dirigindo, trabalhando, fazendo transporte de funcionários para uma empresa, e agora ele está visivelmente incapacitado, a gente forneceu o atestado, vai entrar em benefício pelo INSS, gravamente enfermo, ele está com um problema neurológico e psiquiátrico associados, existem as duas comorbidades, existe a rigidez muscular dele, com toda certeza está ali presente, mas tinha um quadro de humor onde ele estava muito desesperançado, muito pessimista, se sentindo muito fatigado, mas a rigidez, isso estava praticamente imobilizando ele. Então, se você já teve dificuldades nessa área, conta aqui pra gente nos comentários e encaminhe esse conteúdo para frente para que menos e menos pessoas tenham atitudes discriminatórias para com as pessoas portadoras de doenças psiquiátricas, para com as pessoas que prestam assistência em psiquiatria, como a enfermagem, os médicos, os psicólogos, e assim a gente possa vir a ter uma assistência à saúde psiquiátrica mais adequada. Com essa família, eu, inclusive, no encaminhamento, expliquei que a gente se solidariza muito com o sofrimento deles, que a gente entende, e que, infelizmente, a gente sabe que os outros especialistas contam com a ajuda do hospital, até da UTI, se for necessário, para internar com o paciente grave. Mas, por causa da psicofobia, por causa da luta antimanicomial, hoje, praticamente, a gente não dispõe de leito psiquiátrico para internar uma pessoa quando está grave assim, e a família não está conseguindo dar a contenção, dar os cuidados necessários para que essa pessoa precise. Então, esse preconceito que existe muito contra a psiquiatria fez a comunidade desejar o fechamento dos hospitais psiquiátricos. O governo achou maravilhoso, porque eles puderam cortar essa despesa e fecharam à vontade os leitos psiquiátricos. E hoje, quem está com adoecimento mental grave simplesmente parece que ela não merece tratamento. Tá certo? Muito obrigado.